Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. André Luiz Rezec. Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes Césare. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Navem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Presente. Havendo o número legal, invocando a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo, declara abertos os trabalhos e solicita a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional. Eu peço, por favor, um minuto de silêncio da morte da Lucimara Longo, que estava esperando transplante de pulmão.
Não, está em votação. Não, está em votação. A leitura da ata. A leitura da ata. Ah, tá. Está em votação a dispensa. Primeiro total. O vereador solicita a dispensa da leitura. Tá. Está em votação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura da ata. Está em votação a ata, a dispensa. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. A dispensa da ata. Está em votação a ata. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. A ata. Não, ainda. Através do requerimento número 608/2007, o vereador Paulo Henrique Corrêa requer licença de suas funções legislativas na sessão de hoje. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. O suplente Jair Soares Bispo, brevemente certificado, ocupará o lugar do titular licenciado. Então, convoco também o vereador Luiz Carlos Anastácio para ocupar a segunda secretaria. E o Jair Soares Bispo, no lugar do Luiz Carlos Anastácio. Enquanto a gente vai discutindo, eu vou te mostrar, tá? Você vai ficar no seu. Eu só vou só fazer duas comunicações. Aqui, as comunicações. Tem que ler. Solicita ao segundo secretário para proceder à leitura. Eu solicito ao segundo secretário faça a leitura das comunicações. Da portaria número 2274, edital 541, edital 542 de audiência pública. Câmara Municipal de Barretos, portaria número 2274, dispõe sobre a viagem da presidência da Câmara Municipal a Brasília para finalidade que é específica. Resolve empreender viagem a Brasília o senhor Existo Hélio Fernandes César, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho das suas atribuições. Com o retorno previsto para o dia 26 de abril de 2007 em veículo oficial do Legislativo, dirigido pelo motorista Renato Antônio Galhardi Muto, para representar a Câmara Municipal de Barretos em reuniões nos Ministérios da Cultura, Cidade e Educação, bem como no Conselho Nacional do SESI, onde tratará de assuntos de interesse do município. Em razão da representação oficial, o vereador fica dispensado da sessão ordinária a realizar-se no dia de hoje, não lhe sendo computado falta, nos termos do artigo, do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei Orgânica do Município e o parágrafo 3º do artigo 110 do Regimento Interno. As despesas decorrentes da presente portaria serão cobertas com recursos próprios do orçamento vigente da Câmara Municipal, a saber: primeiro,
com o desenvolvimento das atividades do presidente até o fim limite de R$ 1.600, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. Segundo, com abastecimento do veículo, estacionamento e outros, até o limite de R$ 2.000, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios. Registre-se e cumpra-se, afixando-se cópia no local público do costume, ao setor de contabilidade para as providências cabíveis, dada e passada no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 23 de abril de 2007. Eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar a presente portaria, subscrevi e assino. Existo Hélio Fernandes César, presidente, assino e registro. Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos, nesta data. Edital número 541 da Câmara Municipal de Barretos, referente à sessão solene. Existo Hélio Fernandes César, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições legais, faz saber que, de conformidade com os dispositivos do regimento interno, por iniciativa desta presidência, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene a realizar-se no dia 27 de abril de 2007, sexta-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, para outorga de títulos de cidadania barretense aos cidadãos Dr. Neyton Fantoni Júnior, Dr. Enio Santarelli Giuliani, Dr. Ronaldo Fenelon Santos Filho e Dr. Luiz Manuel Gomes Júnior, nos termos dos decretos legislativos número 04, 05, 06 e 07, respectivamente. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópias aos senhores vereadores para a ciência, dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 20 de abril de 2007, eu, Claudionor Risse, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Existo Hélio Fernandes César, presidente. Telegrama do Ministério da Saúde. Aí o que leu? Não, você só fala esse telegrama do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos para a Prefeitura. Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Social de Saúde, liberando a verba para a saúde. Serviço que era nosso. Eu respondo aqui. Não existe. É da Telefônica informando o novo telefone. É da Telefônica informando ao novo endereço dos telefones de relações institucionais de Ribeirão Preto. A Secretaria à disposição dos vereadores. Estão todos na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. O complemento da discussão única. O projeto de lei número 021/2007, de autoria do senhor prefeito municipal, que cria cargos que especifica no quadro de servidores da administração direta e dá providências correlatas. A Comissão de Justiça e Redação apresentou o parecer pela
normal tramitação. O presidente e os membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas elaboraram parecer favoráveis. O relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas apresentou parecer contrário. O presidente e o membro da Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas elaboraram parecer pela normal tramitação. O relator da Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas apresentou parecer contrário. O presidente e membro da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social elaboraram parecer favorável. O relator da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social apresentou emenda aditiva ao artigo 2. O vereador fará a leitura da emenda. Emenda. Não tem emenda. O primeiro secretário fará a leitura dos pareceres da emenda. Vamos ler todos, né? Para a gente ver quais são as emendas. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 211/2007, em 26 de março de 2007. Processo número 818/2007 e projeto de lei número 21/2007. O presente projeto de lei tem por objetivo a criação de cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal da administração direta. A proposição é de iniciativa exclusiva do Executivo, conforme estabelece o artigo 61 da Lei Orgânica do Município. Os cargos a serem criados estão devidamente especificados no corpo do artigo 1º, em estrita observância no caput do artigo 152 da LOMB, segundo o qual, abre aspas, os cargos públicos serão criados por lei, que fixará sua denominação, padrão de vencimento, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais serão pagos os seus ocupantes. Fecha aspas. Quanto a esses recursos, estão minuciosamente apontados no artigo 4º. Tratando-se da criação de despesa de caráter continuado, cuidou-se de apresentar os montantes anuais dos gastos, as folhas 6 a 7, bem como o demonstrativo do impacto orçamentário financeiro, com a expectativa de aumento da receita, subscrito pelo prefeito municipal e constante às folhas 08. Consta também dos autos, às folhas 5, a declaração do ordenador das despesas, na conformidade da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em tais circunstâncias, entendemos que o projeto de lei em tela está regularmente formalizado, tendo assegurado a sua normal tramitação nesta Casa. Quanto ao mérito ilustrado, o plenário haverá de manifestar-se conclusivamente com o costumeiro descortino. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 26 de março de 2007. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Processo número 818/2007 e projeto de lei número 21/2007. Pretende o senhor prefeito municipal criar cargos no quadro de servidores da administração municipal direta para estabelecer a direção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, imprescindível para a boa execução dos serviços ora prestados à população barretense. Se obedecidos os parâmetros legais, não encontramos empecilhos para reformularmos nosso parecer favorável em termos econômicos e financeiros, eis que, conforme se vê às folhas 05 da Declaração de Ordenador de Despesas e às folhas 06 a 08, previsão de aumento das despesas e quadro demonstrativo do impacto orçamentário financeiro. Portanto, reiteramos nosso parecer favorável, que submetemos à apreciação do douto plenário.
Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 2 de abril de 2007. Tem dois da Comissão de Finanças pelo relator Lili. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Parecer número 241, 2007, em 9 de abril de 2007. Processo número 818, de 2007, e projeto de lei número 21, 2007. Como relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, tenho a obrigação de analisar todos os fatos financeiros e orçamentários relacionados nos projetos, principalmente obediência a leis federais específicas, como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Índices importantes devem ser encaminhados a esta Casa para sabermos se os limites estabelecidos estão sendo obedecidos. Neste projeto em epígrafe, que trata especificamente de criação de cargos em comissão, exerci as minhas atribuições, solicitando informações constantes de folhas 16 ao senhor prefeito municipal. No entanto, mais uma vez o senhor prefeito municipal, não respeitando este legislativo, encaminhou resposta incompleta, deixando de esclarecer fatos importantes e preciosos para que os vereadores possam votar cientes de que a matéria está cumprindo as determinações legais. Diante do exposto, por não ter dados suficientes em termos financeiros e orçamentários, manifesto-me contrariamente ao projeto em análise, deixando, contudo, a discussão final a cargo do douto plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 9 de abril de 2007. Assina o vereador Dorivaldo de Almeida Júnior Lilico. Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas. Parecer número 244, 2007, de 10 de abril de 2007. Relator Dorivaldo de Almeida Júnior. Processo número 818, 2007, e projeto de lei número 21, 2007. Analisando o projeto de lei sob os aspectos pertinentes a esta comissão, principalmente relativos aos serviços públicos, importantíssimo a ser realizados pelos servidores que ocuparão os cargos que ora estão sendo criados, nada tenho a opor. No entanto, em decorrência do desrespeito do senhor prefeito municipal para com este legislativo, facilmente percebível em folhas constantes desse processo, permaneço com meu posicionamento contrário à matéria. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, os 10 de abril de 2007, Lilico. Comissão de Urbanismo, Criação de Serviços e Obras Públicas, o mesmo número de processo e o mesmo número de projeto. Manifesto-me no projeto por ser assunto diretamente pertinente à comissão a qual sou presidente. O serviço público a ser prestado à comunidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, é essencial e imprescindível à coletividade barretense, considerando ainda seu alcance microrregional, além de ter um histórico de sucesso. Repetindo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, é essencial e imprescindível à coletividade barretense, considerando ainda seu alcance microrregional, além de ter um histórico de sucesso nos atendimentos prestados. A direção da SAMU deverá ser feita de forma ordeira e por profissionais gabaritados. Assim, manifestamos-nos favoravelmente ao projeto em questão. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 10 de abril de 2007, Mandioquinha. Comissão de Urbanismo, Serviços e Obras Públicas, mesmo número de processo, mesmo número de projeto de lei. Apesar de concordar plenamente com que o serviço prestado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é imprescindível e importante para a comunidade, percebo questões relativas ao projeto em epígrafe devam ser debatidas. Portanto, manifesto-me pela tramitação da matéria, deixando ao plenário decisão final e conclusiva. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, ao 16 de abril de 2007, assina o vereador Paçoca. Agora o parecer da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Mesmo número de processo e mesmo número de projeto de lei.
O projeto de lei em tela busca o aval deste Legislativo para a criação de 2 cargos efetivos, especificados no artigo 1º, sendo destinados à direção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Sob o entendimento de que saúde deve ser meta prioritária de qualquer administração, manifestamos-nos favoravelmente, submetendo tal posicionamento ao crivo do ilustrado plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 20 de abril de 2007. Assinam os vereadores Kiko Miziara e Euripinho. Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social. Mesmo número de processo e projeto de lei. Concordo com o parecer dos meus ilustres pares, no entanto, percebo a necessidade de apresentar emenda para melhor adequá-lo à realidade dos serviços a serem prestados. Emenda aditiva ao artigo 2º, para a inclusão de mais um inciso que será o 5º, com a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 5º, pertencer ao quadro de servidores públicos efetivos da Prefeitura Municipal de Barretos, com lotação na Secretaria de Saúde. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 20 de abril de 2007. Assina o vereador André Rezec. Está em discussão a emenda e o projeto. O senhor quer discutir? O senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos honra a presença, senhores funcionários, imprensa. Em primeiro lugar, senhor presidente, a gente quer lembrar que esse projeto chegou nessa casa no dia 21 de março. Ele e mais um outro projeto, o outro projeto para a contratação dos médicos, enfermeiros, do pessoal que ia trabalhar no SAMU. E esse criando 2 cargos de direção para o SAMU, cargos de confiança do senhor prefeito. E no dia, inclusive o argumento nessa casa é que a gente teria que aprovar o projeto no mesmo dia, porque senão paralisaria o projeto do SAMU. E eu me lembro até que levantamos, a bancada de oposição até concordou em dar os pareceres na hora e acabou aprovando o projeto, que falava que o jurídico já tinha visto, que estava tudo certo. E esse projeto, como é do conhecimento de todos, foi parado, porque a promotora de justiça entendeu que o procedimento estava errado, deveria ser concurso público, tem até um projeto tramitando nessa casa, para alterar aquela lei da mesma forma. E esse nós entendemos que deveria percorrer pelas comissões. Percorrendo pelas comissões, quando chegou na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, teve um requerimento do vereador Lilico, solicitando sobre as despesas de pessoal. E o que não é novidade para ninguém que acompanha esse legislativo foi que a resposta do senhor prefeito veio respondendo só o que interessava. O que não interessava não veio respondendo, estava faltando. Até o motivo do parecer contrário do vereador Lilico. E o projeto chama a atenção porque quando se fala em processo seletivo ou concurso público no outro, é exatamente no sentido de que o concurso público ele tem maiores formalidades a fim que se evite aquele famoso jeitinho. E esse projeto aqui, ele também vem, de uma certa forma, com o famoso jeitinho. Porque ele cria 2 cargos. O cargo de diretor técnico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o diretor administrativo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ou seja, um diretor técnico, um diretor administrativo. Para o diretor administrativo, tem uma gratificação de 73%, também. E o que me chamou mais atenção foi que há uma diferença grande entre os dois. Porque o diretor administrativo tem que ser já alguém de dentro da Secretaria da Saúde para ocupar o cargo. Já o diretor técnico, não. E daí a gente começa a ver o que
e deixar muito claro que simplesmente é para atender a situação. Primeiro, quando o prefeito quis, o doutor Caio pediu demissão, montou a empresa do SAMU, foi contratada, daí suspendeu a firma, contratou todo mundo, colocou uma exigência na lei que não deu tempo de nenhum dos vereadores ler aqui, que só poderia quem tinha o curso e só tinha aquelas pessoas do curso, que foi uma das coisas que o Ministério Público voltou, e agora cria a boquinha para voltar a mesma coisa. Então a gente vê que está faltando um pouco de seriedade. Esse é um projeto sob encomenda para atender os interesses. De forma que o que eu fiz? Eu apresentei uma emenda dizendo o seguinte, que os 2 cargos já têm que pertencer entre os servidores públicos efetivos. Porque, primeiro, eu não sei efetivamente da necessidade de se criar 2 diretores para coordenar o SAMU. É certo que você vai precisar contratar os médicos, atendentes e toda a estrutura física, mas com certeza a Secretaria da Saúde tem estrutura para gerir o SAMU. Agora, designar uma pessoa para chefiar o SAMU, acho até interessante. Agora, criar 2 cargos, um com o pessoal da própria secretaria e outro para trazer quem de fora para manter a mesma situação, eu realmente acho que isso está sendo feito sobre encomenda para manter uma situação que já por 2 vezes foi cancelada e se insiste no mesmo erro. E depois vem como da primeira vez. Mas se os vereadores votar contra, vai parar o atendimento. Não, e nós dissemos desde o começo que nós não queremos que pare atendimento nenhum. Infelizmente, o outro está suspenso novamente por questão dessas teimosias de fazer o que se quer e não o que a lei determina que se faça. Vereador, dá uma parte. Pois não. Até para informar os nobres vereadores da bancada do prefeito, eu não sou contra o projeto hoje e o trabalho do SAMU. Eu sou contra devido ao pedido que eu fiz para o prefeito, saber qual o índice da folha de pagamento, e ele simplesmente responde o que ele quer. Ele não respondeu em cima das coisas que hoje vem acontecendo na prefeitura, se está no índice da folha de pagamento. Eu sei que, já que ele não quer responder, eu tive em Rio Preto, fui no Tribunal de Contas, e a minha dúvida, o Tribunal de Contas me falou que tem que constar. Então, a gente quer saber se está constando ou não. Se não estiver constando, o Tribunal de Contas que vai ver. Então, a gente quer saber uma coisa para aprovar o projeto. Ele não responde, então, por isso que eu gostaria de citar isso. Pertinente o seu... Nós temos até o diretor administrativo e o diretor técnico. Até é interessante que o diretor técnico vai ter, num ano, um custo de 56 mil e o diretor administrativo, 48 mil. E o interessante é o seguinte, o que está já dentro da Secretaria da Saúde, que vai ser deslocado, ele ganha 48 mil. Quem vem de fora ganha 56 mil. Então, eu acho que tem alguma coisa muito errada aí, e o senhor prefeito precisa parar de fazer demagogia com a saúde da população. Porque, como eu disse aqui, quando veio os projetos, por exemplo, para a contratação de médico, que outrora era muito controverso e dessa vez foi aprovado por unanimidade, foi aprovado por unanimidade porque nós não temos o direito de parar o atendimento da saúde à população. Mas, primeiro, esse projeto é só para 2 cargos de chefia. E segundo, estranha muito que alguém de fora passe a ganhar muito mais do que quem está dentro, porque tem alguma coisa de errada. E principalmente porque todo mundo já sabe que é simplesmente para manter a mesma estrutura, tentando dar mais uma vez um jeitinho na lei. Por isso, embora apresentei a emenda, que eu entendo como a única forma de pelo menos tentar minorar o problema, eu vou votar contra o projeto. Continue a discussão. As emendas e o projeto. Não havendo mais oradores, está em votação as emendas. A emenda. Está em votação a emenda apresentada pelo vereador André Luiz Rezec.
Os favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se rejeitam. Rejeitada a emenda do vereador André Luiz Rezec. Está em votação o projeto no original. Pois não. Os votos que foi contra a emenda? Pode ser. Contra a emenda foi Otávio Alves Garcia, Jair Soares Bispo, Olímpio Jorge Nabem, João Alberto Minaré, Sebastião Rodrigues de Oliveira e Claudionor Riz. Está em votação o projeto no original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado. Aprovado. Com os votos dos vereadores Otávio Alves Garcia, Jair Soares Bispo, Eurípio Jorge Nabem, João Alberto Minaré, Sebastião Rodrigues de Oliveira e Claudionor Riz. A favor, senhor presidente. O senhor tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador André Rezec foi à tribuna, justificou o seu posicionamento a respeito da emenda proposta, fez um comentário dizendo que as coisas eram encomendadas, e são mesmo. Nós sabemos que o diretor técnico será o doutor Caio Monteiro de Barros, o diretor administrativo será a senhora Márcia Sestari, isso já é conhecimento de todo mundo, então foi mesmo só para ajustar as coisas. O vereador fez uma proposta de que pudesse ser feito um processo tirado do corpo de funcionários da administração. Fez a proposta, foi à tribuna, discutiu o projeto, e, mais uma vez, a bancada de sustentação não abriu a boca, só levantou da cadeira para votar contra. Aí, eu que ia votar a favor do projeto, me irritei com isso, mais uma vez. Porque se é assim que é para levar as coisas, se é para levar dessa forma, então nós não vamos transigir, nós vamos intransigir, nós não vamos discutir, mas nós vamos votar, então que seja. E essa, para mim, senhor presidente e senhores vereadores, foi a última vez em que eu tomei a posição de querer dar uma sustentação administrativa para aqueles projetos que poderiam vir a ser úteis à administração. A partir de agora, já que não existe diálogo mesmo, a minha posição vai ser exatamente igual. E eu vou convidar os membros da minha bancada para tomarem exatamente igual a posição de tudo aquilo que vocês precisarem de nós. Vai ter um voto que vai ser necessário. Um voto que vocês vão ter que buscar com a gente. E eu garanto para vocês todos que vocês vão ter que tirar isso de pedra. Mas de mim, do Paçoca, do André e do Lilico, vocês não vão tirar. Então, se o negócio é para ser na base da pancada, tudo bem. Haverá o dia que 4 será maior que 7. Certo, vereador. O senhor tem vereador Lilico. Eu acho que democracia é isso, né, vereador? Cada um faz o que quer. Pois não, o senhor tem a palavra. Nobre presidente, a minha justificativa de voto é, mais uma vez, referente aos valores que o nobre vereador André falou, quase R$100 mil por ano vai gastar nesses 2 cargos de confiança. E está aqui um requerimento que eu fiz a respeito do plano de carreira do servidor público. A resposta está aqui, onde muitos, quando começou a administração do Manuel, ria, falava, acabou as horas extras, acabou isso, acabou aquilo, continua as horas extras, continua tudo, e o plano de carreira hoje é inviável para a prefeitura. Então, o funcionário fica quietinho, não tem plano de carreira nenhum, aquela comissão que montou fica guardadinha, e vamos criar cargo, mas 100 mil que talvez está tirando do funcionário, que poderia dar um reajuste para eles, e tendo plano de carreira, e simplesmente é cortado mais uma vez. Por isso que eu sou contrário. Com a palavra, vereador João Alberto Minaré. Explicação, pessoal. Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto dizendo que esse projeto é um projeto de profundo cunho social, de profunda importância.
eu acho que é um projeto que nem no pensamento eu não poderia ser barrado aqui nessa casa. Porque eu acredito que nós, que somos legítimos representantes do povo, homem público, amanhã ou depois, nós podemos chegar à porta de um munícipe e bater na sua porta e pedir o voto. E estamos arriscados, se esse projeto não passasse, falar, não, vocês votaram contra um projeto que era de muita importância, um projeto que é dos pobres e dos ricos. Certo? Então, por isto que eu tenho meu voto, porque eu sou homem público e eu não vou arriscar, amanhã ou depois, ouvir isso de quem quer que seja. Muito obrigado. Não, com explicação, o justificativo de voto, o vereador Otávio Alves Garcia. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não discuti o projeto porque eu entendia que seria talvez até desnecessário diante da clareza e pensando que fosse contar com a unanimidade dos vereadores. Mas eu quero deixar bem claro aos vereadores daqueles que questionaram a respeito do projeto, e que durante 8 anos eu votei inúmeros projetos da administração anterior de criação de cargo de confiança, e apesar de não conter a confiabilidade com o prefeito da gestão anterior, com meu voto ou sem meu voto, pouco significava democraticamente aquilo que hoje se apregou em democracia. Eu votava favorável ou contra, para mim diziam, vota-se como você quer, do jeito que quiser, porque nós somos a maioria, porque nós temos interesse, porque o titio manda. E voltou a mandar. Verdade, mas só. Bom, senhor presidente, eu estou falando, e eu não quero ser aparteado pelo vereador André Rezec, porque eu não estou querendo mencionar, isso aí nós vamos discutir no outro assunto, porque o nepotismo em Barretos predominava, tal, tudo isso, e resolveu. Agora está o amiguismo na Assembleia que o trenzinho está para lá, é outro rumo, que era o rumo em todas as direções, e eu estou tentando ver quem é que foi nomeado, quem é quem, nós vamos saber aos pouquinhos, porque aqui não serve. E aí é motivo estranho que eu não queria entrar nesse paralelo. Nós vamos ver quem é nomeado, quem é que está mudando, quem é que não está, por causa de nomeação. É dinheiro no bolso, vale quanto pesa. Vale quanto pesa. André, realmente eu tenho meu irmão lá no PROCON. Não, depois você dá a Eu explicação. estava falando sobre o projeto e ele que Você veio no paralelo veio me questionar disso. Então eu quero dizer, lá no site tem meu irmão como advogado que faz o trabalho que 3 faziam com teu pai. No PROCON está minha filha que faz um trabalho digno e tranquilo, que na época do tio dele era um Deus nos acuda. Eu não queria falar isso, mas ele insiste, não sei porquê. O objetivo é justificativo do voto. Senhor presidente, então eu quero justificar meu voto. Eu quero ver se ele me deixa justificar o voto. Por favor. Eu estava atento ao assunto e ele que vem questionar paralelos. Eu não quero mais falar isso. Cada um faz... Não, cala a boca para o teu pai e para a tua mãe. Para mim, não. Não, para mim, não. Não. Aí respeito é bom. Aí é outra coisa. Eu também acho. Mas eu estou questionando um projeto e Vossa Excelência vem no paralelo deturpar o assunto. Não tem nada a ver, André. Eu não sei porquê. Acho que é prevenção. Prevenção. Com relação ao seu projeto, senhor presidente, eu entendi que fosse pacífico, porque eu votei vários deles em cargo de comissão da administração anterior. E é só ver os anais da escola que meu voto não valia nada, porque o bloco resolvia e votava. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara, que a gente ouve aqui com relação à emenda do vereador André, louva até a atitude dele em querer prender as coisas indeterminado. Eu, por exemplo, ouvi do vereador Kiko, que sabe quem é quem, eu não sei quem vai ocupar cargo disso ou não, e para mim não me interessa, eu não fico aí questionando quem é quem. Eu estou vendo o aspecto da legalidade da coisa, e para mim hoje, está dizendo que quem é que vai ocupar cargo, eu conheço o doutor Caio de nome, e quem outro nome dito como seria administrativo, eu nem sei quem é. Mas é verdade uma só, quanto à emenda, votei inclusive contra a emenda, porque é claro o artigo da lei, quando diz no artigo 2º, ele já dá as características de quem seria o diretor técnico, e entre as características tem que ser habilitação em medicina, tem que ter o atendimento médico próprio, de urgência traumática, uma série de requisitos. Seu tempo está esgotado. Eu só peço mais 2 minutos para complementar, porque eu fui interceptado no paralelo e meu tempo decorreu, senhor presidente. O senhor tem mais um tempinho. Então, eu votei contra a emenda pelo seguinte, porque o fato de querer o vereador André acrescer ao artigo 2º, o inciso 5º, e vincular também a nomeação de um servidor público, tal como é condicionado ao artigo 3º com relação ao diretor administrativo, não tem o condão e não prospera. Haja vista que, se concursos públicos feitos por médicos não se preenche as vagas, se questiona todo dia, e eu sou questionado de que ação que entrei contra a contratação de médico, com tudo isso, hoje, quando a gente observa que se vincular médico exclusivamente do quadro público para isso, vai estar tolhendo, meu caro André, tolhendo a possibilidade de N médicos que não fazem parte do quadro público, no sentido de terem acesso a isso.
Se é carta marcada ou se não é carta marcada, eu estou vendo o aspecto da lei em si. Porque amanhã um concurso público dará oportunidade a todos os médicos também se inscreverem, se assim o quiserem. Esse é o raciocínio pelo qual eu votei contra a emenda. Porque a emenda estaria tolhendo o exercício da classe do médico em si, que estaria vinculando somente ao médico inscrito na classe pública e que trabalhe na rede pública, quando eu acho que teria o direito para todos. Esse é o meu ponto de vista, por isso que eu não fui nem para a tribuna discutir o projeto. Obrigado. Explicação, pessoal? Justificativo de voto também? Tinha que ter pedido antes, né, vereador? Tá certo. Desculpa, mas... Senhor presidente, eu quero parabenizar pelo seu trabalho. Você começou muito bem. Tem que disciplinar a casa mesmo, senhor presidente, porque eu estou vendo aqui, se não segurar a bronca, porque as coisas estão acontecendo e nós temos que ficar atentos ao projeto. As coisas pessoal tem que deixar lá fora, porque se for abrir a mala aqui, a coisa vai ficar feia. Tem vereadores falando besteira aqui e a gente não vai ficar tolerando, porque toda hora ser acusado, achando que um manda mais que o outro aqui, o senhor tem que direcionar o trabalho, sim. Aqui tem que ter respeito. Estão vendo vereador falar, se achar que manda, que não manda, é prepotente aqui, passa por cima do colega. Eu quero saber se o voto dele vale mais que o meu. Então vamos à explicação. Então a explicação pessoal é que o projeto é interessante, seja quem for, se foi citado que o doutor Caio e a Márcia Sestari vai assumir o cargo, excelentes profissionais. Eu acho que o SAMU, tem feito um bom trabalho na nossa cidade, e já foi, em gestão anterior, criado muitos cargos que realmente não comprometeu a necessidade. Eu não acho que agora é motivo de ficar querendo deturpar, porque está em véspera de eleição, as coisas começaram a criar um impasse aqui na casa. Então, eu acho, senhor presidente, que nós temos que começar a direcionar o trabalho aqui, porque as coisas vão vir à tona. Justificativo de voto, vereador, vai explicar, não? Não, eu já justifiquei meu voto, eu peço a palavra como líder, Pois não. porque eu gostaria de alertar aqui a Vossa Excelência e aos nobres colegas que esse histórico dessa casa de justificar os próprios erros e as próprias falhas, embasado em situações passadas, que possam ter sido falhas também, e que possam ter ou não ter sido assumidas, não justifica nada das atitudes atuais. Nada, senhor presidente. O fato de eu poder ter errado no passado não dá direito a ninguém de usar os meus erros para justificar os próprios erros. Isso é uma coisa que tem que ficar clara nessa casa. E é uma coisa que parece que não fica clara de jeito nenhum. Todas as vezes que se discute alguma coisa, tem que se voltar a administrações passadas. Daqui a pouco nós vamos pegar aquela galeria lá, daqueles cidadãos lá no fim, e justificar as coisas erradas que aconteceram naquela época, se a gente vier a saber que possam ter ocorrido e que possam vir a interferir na conduta dos vereadores hoje. Eu acho, senhor presidente, e estou dizendo essas coisas para justificar, que mais uma vez acontece aqui a situação de que, se eu errei, eu estou dando a outro o direito de continuar errando, ou de vir a errar, ou de abusar do direito de errar, como se, baseado na justificativa do meu erro, e não ele vir a ser punido, né, e passar a ser imitado. Eu acho que isso é o fim do mundo, é a mesquinharia da argumentação. Isso é não ter o que falar, isso é não ter o que discutir, isso é não ter hombridade para chegar e debater, falar, não, eu votei, agora eu não voto mais. Eu aprendi, agora eu não vou fazer mais esse tipo de uso. Agora as coisas se tornarem, nesse tempo, a atitude sistemática que vem sendo feita na casa, de se tornar assim, não, tudo se justifica pelo mandato do Web Resec. Tudo se justifica porque a bancada X era maior ou menor. Não, mas a bancada X, que era maior, também votava contra o prefeito Web Resec, tanto que votou, tanto que deu a cisão que deu. Eu fui um dos que votou, aqui presente, fui um dos que votou aqui nessa casa, contra um projeto do seu prefeito Web Resec. Então, não significa que nós éramos aquela situação de não debater, não discutir e simplesmente acatar e aceitar. Não. E se é essa atitude que vem sendo tomada agora, a resposta, evidentemente, vai ser sempre essa. Se é para fincar a pé numa determinada posição, nós vamos fincar a pé noutra determinada posição. E acho que o papel que cabe a Vossa Excelência está acima de qualquer papel que nós aqui possamos invocar pelo fato de Vossa Excelência ser o responsável pelo andamento das coisas nessa casa. Mas cabe também a Vossa Excelência, senhor presidente, o discernimento para saber se o andamento dos debates nessa casa
está embasado naquilo que se pretende alcançar realmente para benefício global. E quando eu falo global, está muito além das muralhas dessa Câmara. Está chegando ao ponto de atingirmos a população e chega de mentira, chega de conversa mole, chega de coisas do tipo dizer que está falando em nome do povo, defendendo o povo, Seu e não tempo está está fazendo esgotado, coisa vereador, alguma. por favor. O que é, Vossa Excelência? Eu não entendi. Seu tempo está esgotado. Obrigado. Eu também agradeço as palavras da Sua Excelência. Eu vejo também com bons olhos, quando eu sento ali, trazer coisas pessoais para dentro da casa, isso é ruim para nós mesmos. A população está nos vendo, e nós discutimos o projeto, trazendo coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui na nossa Câmara. Então, aqui é a Casa de Leis, a gente deve esquecer, igual o senhor acabou de comentar, as coisas passadas para trás. Erro, todos nós erramos, mas não também trazer para dentro da casa, nós temos que discutir os projetos, fazer leis, ajudar a população, não ficar aqui jogando, fazendo picuinha um com o outro aqui, sendo que nós todos somos adultos, vereadores, e devemos respeitar o direito de cada um. É o que eu penso. O vereador solicita apreciação. O vereador Eurípides Jorge Nabem solicita apreciação da matéria em redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão.